Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Professor Thiago aqui para mais uma aula sobre radiologia. E o nosso assunto de hoje é sobre a evolução da radiologia, né? Desde o analógico, da revelação manual até o DR, que é o que nós utilizamos hoje, tá? Então vem comigo, vamos para essa aula que vai ser bem rápida e bem bacana também. Então vamos lá. Lembrando a todos que essa aula faz parte do projeto Escola de Radiologia, tá? Então essa aula vai ficar por pouco tempo aqui no YouTube e depois ela vai integrar a plataforma da Escola de Radiologia, que tem treinamento completo de posicionamento radiográfico, tem um treinamento completo de arco cirúrgico, treinamento completo de mamografia, além do acesso à plataforma de anatomia radiográfica. Tudo para você ficar fera e não passar sufoco no plantão. Lembrando a todos, né? Quem não me segue nas redes sociais, a minha principal aí é o Instagram, né? Então, corram lá, me sigam, Radiologia Traumática. TikTok estou começando, assim como estou começando aqui no YouTube também. Então já segue, se inscreve aqui no canal, tá? E não deixa de olhar a descrição desse vídeo, tá bom? Tem algo muito legal lá. Clica lá no link, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Sistema convencional, né? Um método convencional. Dentro do método convencional, nós vamos dividir em duas partes, que era a revelação manual e a revelação automática. Ambos os métodos utilizam o mesmo equipamento de raio-x, tá? O emissor de raio-x é o mesmo. Aqui nós temos uma semelhança também. Ambos utilizam o mesmo sistema chassi-filme, né? Então nós temos aqui um chassi, né, com um ecrã, onde ficava a película radiográfica, né? E aqui nós temos a imagem de como é a película radiográfica, né? Então ela tem uma camada protetora, uma camada de emulsão, uma camada adesiva, aí tem a base, né, que geralmente é de poliéster, e depois repete, né? Camada adesiva, camada de emulsão e uma camada protetora, tá? Então ela é igual dos dois lados. Aqui nós temos uma imagem, né, do chassi aberto, e aqui nós temos a película depois que ela foi exposta à radiação. Então aqui nós não temos uma imagem formada ainda, então nós chamamos de imagem latente. E depois que ela passar pelo processo de revelação, que aí sim ela vai se tornar uma imagem radiográfica, né, que a gente vai conseguir visualizar as estruturas, tá bom? Então vamos lá, né? Qual que é a diferença entre o método manual e o método automático? É basicamente isso. No método manual, nós tínhamos tanques, né? Nesses tanques nós tínhamos o revelador, a água e o fixador. E aí as películas eram colocadas nessas colgaduras, né? Uma espécie de cabide. Ela ficava presa aqui, ó, tem as presilhas. E aí o profissional ia lá e mergulhava essa película no revelador, depois na água, depois no fixador, na água de novo e pendurava ali, ó, para secar. Então era um processo bem demorado, tá? Então o processo seria isso, ó, a revelação, a lavagem, a fixação da imagem, lavagem de novo e aí colocava lá penduradinho e esperava secar. Já no processo automático, isso aqui já melhorou bastante. Por quê? Porque chegaram as processadoras automáticas. O que essas processadoras automáticas faziam? Elas eliminavam essa parte do profissional ter que ficar fazendo esse processo manualmente, né? Então essa processadora, aqui dentro dela, aqui tem um desenho esquemático, né? Tem uns cilindros, né? Uns rolos de cilindro, parecido com esses aqui. E aí tem os tanques, né? No primeiro tanque aqui, ó, aqui a gente coloca a película, né? Aí ela puxa a película para dentro do equipamento. E aí ela mergulha a película aqui no primeiro tanque, que é o revelador, é quando a imagem vai se revelar, né? Aí o próximo tanque é o fixador, aqui nós já temos uma diferença, né? Não faz a lavagem depois do revelador, então já vai direto para o fixador. Em seguida faz a lavagem, aí sim lava, né? E o tanque seguinte, não é nem um tanque, né? É onde sai um ar quente ali que faz a secagem, né? Então uma secagem bem rápida. E aí a película já cai aqui no recipiente, né? Que já é na câmara clara. Então a processadora está lá dentro da câmara escura, né? Porque naquele processo de revelação não pode ter contato com a luz, senão vela o filme, né? Estraga a imagem. Mas esse suporte aqui onde a imagem cai pronta já é ali na parede, ali pro lado de fora, ali na câmara clara, onde geralmente tem um negatoscópio, né? Aquele quadro com uma luz dentro para a gente visualizar as imagens. Isso é muito bacana.
Então, as etapas aqui na processadora automática vai ser o revelador, então a imagem revela, depois passa no fixador, vai fixar essa imagem, passa pela lavagem e depois na secagem, tá? Então, qual que é a diferença, né, entre o processo manual e o processo automático? No processo manual, o profissional ele consegue controlar a formação da imagem. Então, ele coloca lá no revelador, dá uma olhadinha, vê se a imagem já se formou. Se não se formou ainda, ele coloca lá. Então, às vezes, mesmo que errasse na técnica um pouquinho, ele conseguia controlar isso. A imagem começou a aparecer, ficou legal, ele tirava do revelador, tá? Já no processo automático, é no tempo da máquina, né? Então, ela tem um tempo ali, que aqueles cilindros ficam girando e ela passando por dentro daquele tanque, e aí geralmente é ajustado, né? Para passar mais rápido ou mais lento, mas não tem como você controlar, né? Colocou lá, ela vai fazendo o tempo que ela está programada, tá bom? Aqui no processo manual, muita sujeira de químico, né? Respingava no jaleco dos profissionais. Já na processadora automática já se tornou um ambiente um pouco mais limpo, né? O profissional já não se sujou tanto, então já é um ambiente mais profissional. Os dois agridem o meio ambiente, porque ambos utilizam os mesmos químicos, né? Revelador e fixador, e eles são tóxicos ao meio ambiente. Na revelação manual você perde muito tempo, né? Lá fazendo toda essa revelação manualmente, espera secar. Então a produção é muito baixa, você consegue fazer menos exame. Com a chegada da processadora automática, você já passou a ter uma produtividade muito maior e melhor, tá? E aqui o último requisito, né? A imagem no manual, ela perde a definição com o passar do tempo. Já no método automático, essa imagem ela vai ser mais duradoura, tá bom? Agora vamos para a transição do sistema convencional. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora é convencional, tá? Apesar de ser manual ou automático, não deixa de ser convencional, beleza? E agora a gente vai para essa transição do convencional para a radiografia computadorizada, tá? Que é o nosso sistema CR, tá bom? Então, coloquei até umas imagens aqui para comparar, né? Seria como se fosse o convencional, fosse lá aquela carrocinha, aquela charrete, né? Puxada a cavalo, e aí de repente chega o CR, né? O CR já é um carrinho compacto, né? Um Uno novinho ali, que não te entrega tanto desempenho, mas ele te leva para qualquer lugar, né? Então nós já temos uma evolução muito grande, né? Então vamos lá. Tanto no convencional quanto na radiografia computadorizada, não vou falar digital porque vocês vão entender o porquê, na radiografia computadorizada, ambos eles utilizam o mesmo equipamento de raio-x, tá? O que mudou? Toda aquela parte da câmera escura, aquela coisa toda, foi substituída por um equipamento chamado CR, tá? O chassi, lá no convencional, ele já foi substituído aqui, né? No CR, ele já ficou obsoleto, ele não funciona mais, porque a gente já não utiliza o filme, né? O filme radiográfico. Então, a gente utiliza o cassete. Então, dentro do cassete não tem um filme radiográfico. Ela tem uma película, né? Uma placa, né? Uma plate de fósforo, né? E esse fósforo, ele armazena a energia dos raios-x ali, e depois lá dentro do equipamento, né? Dentro do CR, que é esse equipamento aqui, existem vários modelos, obviamente. Coloquei esse daqui para vocês terem uma noção, né? De um dos modelos. Aqui dentro acontece todo um processo, né? Vai lá um laser, ele excita aquela energia que foi armazenada, emite luz, aí tem um cintilador que capta essa luz, transforma para o sinal digital, para aí sim, lá na tela do computador, aparecer a imagem. Então esse é um processo bem bacana, que em um outro momento a gente vai falar de uma forma isolada, porque é uma parte bem bacana também, bem legal, tá? Então as principais diferenças, né, para processadora automática e o CR, né? No convencional, utiliza o químico, já no CR, utiliza tecnologia, né? Aqui, no convencional, agride o meio ambiente, porque tem químico. Lá no CR, ecologicamente correto. No convencional, nós temos maiores repetições, né? Errou a técnica ali 5, 6 vezes, ficou muito escuro, muito claro, tem que repetir a imagem. Lá no CR, a gente recorta, a gente controla o brilho, contraste, né? Através do software. Então, diminui as repetições. A comparação de produtividade, obviamente, a gente vai conseguir ter uma produtividade muito maior com o CR, né? Justamente porque as repetições, elas diminuem e o processo ali de formação da imagem, né, de leitura do cassete,
ela é muito mais rápida do que o processo de revelação do filme radiográfico, né? Para processador automático a gente precisava da câmera escura e no sistema CR a gente só precisa de uma câmera clara, né? Então substituiu uma sala inteira praticamente com a chegada do CR. E aí nós vamos também aqui fazer essa transição, né, do CR para o DR. Eu sei que no Brasil existem as 3 realidades, né? Tem muita gente que ainda trabalha no convencional, a maioria trabalha no CR, mas o DR ele chegou com muita força. E a título comparativo, lembra que o nosso CR a gente comparou com o Ninho, né? Carrinho compacto, aquele carrinho do dia a dia, um carrinho popular. Mas o DR, meu amigo, o DR é aquela Ferrari, né? Que todo mundo sonha em trabalhar com ele. E aí a gente pode até fazer um comparativo de custo, né? O CR ele é mais barato e o nosso DR ele já é muito mais caro, ele já custa muito mais para a empresa. Porém, ele se paga, né? Ele se paga porque eu consigo entregar uma produtividade muito maior para a empresa que eu trabalho, porque eu vou conseguir fazer muito mais exame, né? Então, lá no convencional, a gente trabalhava lentinho, devagar. Já no CR, a gente já deu uma acelerada, né? Um zoom bolt ali, a gente já conseguia entregar um resultado bacana. Mas no DR a gente faz, dependendo do exame, a gente faz em 1 minuto, 2 minutos. O paciente já saiu da nossa sala, a imagem já está lá na tela, subindo para o sistema para o médico acessar. Então isso foi uma evolução muito grande, tá? E aí nós temos a evolução do DR, né? Que não substitui ele, mas é uma evolução, que é a tecnologia DDR, que isso a gente vai falar em uma aula aí para frente. Essa aqui é só a primeira aula de 8 que nós teremos sobre radiologia digital, tá bom? E aí, tanto o CR quanto o DR também utilizam o mesmo equipamento de raio-x, né? O que vai mudar aqui? O receptor de imagem. Então, que o CR tem um cassete, que tem uma plate dentro dele, né? Uma placa de fósforo, no DR a gente já vai ter uma placa com sensores, né? E esses sensores, eles fazem a captação da imagem e já forma direto lá na tela do computador, né? Então, as principais diferenças, olha só. No CR utiliza a placa de fósforo, no DR utiliza sensores, né? No CR necessita de uma leitora, né? E no DR faz uma aquisição direta pela placa. O CR é mais barato, o DR é mais caro. O CR, comparado com o DR, ele vai ter menor produtividade, tá? Então, que antes o CR tinha uma melhor produtividade comparado ao convencional, aqui nesse cenário ele já começa a perder e fica ultrapassado, tá bom? Vocês gostaram? Foi interessante? Falei alguma coisa que vocês ainda não sabiam? A gente vai aprofundar muito mais nesses assuntos nas aulas seguintes, tá bom? Como eu disse, essa é só a primeira de 8 que nós teremos. É só vocês continuarem antenados aqui, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram. O Instagram é o meu forte, lá eu entrego muito conteúdo todos os dias, tá? E lá no TikTok também, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Fui!